Vamos para a palavra. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. E você que já encontrou, peço por favor que você fique em paz. Obrigado. Para a gente poder ler a palavra. Êxodo 14. Você que está sem a Bíblia, você que está com a Bíblia, você chega perto daquele que está sem a Bíblia, para que a gente possa ler a palavra de Deus. Meus irmãos, eu já até falei isso no culto um dia, e eu vou repetir, e você não fique triste comigo. Nós sabemos que a tecnologia ela está a favor do homem, amém? No meu celular eu tenho a Bíblia, no meu celular. Então, quando eu estou no serviço, o Senhor me fala alguma coisa, rapidamente eu abro a minha Bíblia no celular e ali eu leio a palavra. Mas o quão importante você trazer a tua Bíblia para a casa do Senhor. Amém? Porque aqui você anota aquilo que o Senhor está falando com você. Eu tenho coisas anotadas aqui de 2000 e pouco, a qual o Senhor falou para mim, coisas que o Senhor entregou para mim. E muitas vezes nós não temos a dimensão do que é o poder e a palavra do Senhor nas nossas mãos. Né? Em Moçambique, como eu já falei aqui para a igreja, quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando o apóstolo e o pessoal levarem as bagagens até a casa do pastor Carlos, que é um missionário que nos ajuda. E eu fiquei ali no aeroporto, tive a oportunidade de ficar conversando com 3 rapazes. Eu até sentei no chão com eles para conversar. E desses 3 rapazes, dois eram cristãos, crentes. E a primeira coisa que eles falaram para mim: pastor, o senhor não tem uma Bíblia para me dar? E eu perguntei: você não tem Bíblia? Ele falou: não tenho Bíblia. Quanto que custa a Bíblia aqui em Moçambique? A pequena custa 500 meticais e a grande 800 meticais. Meu irmão, é como se fosse R$800 nosso, uma Bíblia, muito caro. E ali eu não tinha como dar, porque as bagagens que estavam comigo não eram minhas, eu não podia abrir ali aquelas malas, e eles com desejo de ter a palavra. Então, compre uma Bíblia, traga para a igreja, anote aquilo que o Senhor fale com você, amém? É uma dica. Então, Êxodo 14, a palavra do Senhor nos fala assim, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porém Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por essa manhã e por essa liberdade, Senhor, de cultuar o teu santo nome.
A tua palavra está aberta. Fala conosco essa manhã, ó Deus. Leve agora cativos nossos pensamentos e o nosso coração a Ti. Pai, eu peço que não seja a minha voz que esteja aqui, mas que os Teus filhos possam ouvir a Tua voz, que é doce e sublime. Nos guarda, Pai, e desde já, tira da mente, Senhor, dos Teus filhos, todo o impedimento, todo o bloqueio que possa haver contra a Tua palavra. E nós declaramos, ó Senhor, que nós sairemos daqui regozijantes, porque o Senhor falará conosco o tempo todo. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, a passagem que mostra ali onde o povo está saindo ali do Egito, a libertação. E quando o Senhor me deu essa palavra, algumas coisas que aconteceram essa semana, e eu pensei assim, com o pensamento de homem, amém? Pensamento de homem, do humano. Virou o mês, nós chegamos na metade do ano. Eu tenho certeza que muitos já pensaram isso. Puxa, nós já chegamos na metade do ano. Parece que foi ontem a festa de Réveillon, parece que foi ontem, né, que nós nos reunimos aqui na igreja. Mas, na verdade, nós não chegamos na metade do ano. Metade do ano vai dar dia 2 de julho. Faltam exatamente, a partir de hoje, 15 dias para chegarmos na metade do ano. E é um tempo também que muitos refletem, porque nós, como seres humanos, nós fazemos planos, não é verdade? Nós temos sonhos. E quando sempre há uma passagem de ano, nós sempre colocamos diante do Senhor os nossos planos, os nossos sonhos, tudo aquilo que nós queremos realizar. E nós chegamos agora na metade do ano. E infelizmente para muitas pessoas, esse tempo agora não é um tempo de alegria, se torna um tempo até de tristeza, de olhar para o calendário e falar, poxa, já passou a metade do ano, e eu não consegui realizar esses planos, eu não consegui bater essa meta. E isso gera uma certa frustração no coração do homem. E muitas pessoas começam a pensar, bom, se eu não conseguir realizar isso até agora, faltando 6 meses, eu não consigo mesmo realizar, porque agora vem o final do ano, são festas e tudo mais. Eu tenho certeza, na sua família, no seu trabalho, você conhece alguém que falou já isso para você, ou que falará isso para você. Ah, já passou a metade do ano, não consegui, agora deixa, o ano que vem eu faço. Ou alguns que talvez ainda vão falar para você, olha, eu estou tão cansado porque eu tenho nadado, e quando eu chego na praia, eu não consigo, eu morro. Quando nós olhamos para a palavra, nós estamos vendo aqui um povo que está 400 anos como escravo no Egito. Quantos anos? 400. Meu irmão, é muito tempo. Imagine agora a ansiedade desse povo em sair deste lugar, em ser liberto deste lugar. E ali eles passam ali 400 anos como escravos no Egito. E eu tenho certeza que aquele povo também, o pensamento do povo era o mesmo pensamento de nós hoje, porque nós somos iguais. Viemos da mesma forma. Imagina a angústia, tudo o que aquele povo passou naquele local. E quando a gente olha agora para a palavra do Senhor, nós estamos vendo um povo que está sendo liberto e que está chegando agora numa região em frente ao mar e não tem para onde ir. Eu tenho certeza que você pode se lembrar daquela palavra, daquele ditado popular. Nadou e morreu na praia. O desespero, a angústia e tudo mais que aquele povo passou naquele local. Mas uma coisa o difere o povo de Israel dos outros povos, que aquele povo tinha Deus a seu favor. Eles tinham o Senhor Todo-Poderoso, o guarda de Israel a seu favor. E para nossa alegria, esse Deus é o mesmo Deus até hoje. Aquele povo que tinha o Deus de Israel, hoje nós somos o outro povo que temos o mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso.
É o Deus libertador, o Deus salvador, o Deus que cura, o Deus que restaura, mas principalmente um Deus que tem planos para cada um de vocês. E um Deus que usa estratégias para fazer com que o plano dele se constitua, que o plano dele dê certo. Então, essa manhã eu gostaria de dizer para você que nós temos um Deus de estratégias. Fala para o seu irmão, o nosso Deus é um Deus de estratégias. E quais são as estratégias? Primeira coisa, nós temos que entender que plano é diferente de estratégia. A palavra mesmo, nós vamos ver já aqui, a palavra de Deus nos fala dos planos do Senhor para nós. Mas o plano, ele é totalmente diferente da estratégia, um pouquinho diferente. Eu fui pesquisar e ver o que é plano. Plano é o conjunto de estratégias e execuções. E estratégias são os métodos e os meios usados para alcançar ou obter alguma coisa. Então, o plano é algo muito superior à estratégia. A estratégia está dentro desse plano. Para você entender melhor, você sabe que eu trabalho no Corpo de Bombeiros, né? E durante esses 20 e poucos anos, eu atendi muito acidentes gravíssimos. Então, eu quero dar um exemplo para você. Então, quando nós saímos para atender um acidente grave, né? Um acidente com vítimas presas nas ferragens. Quando nós chegamos naquele local, é um local desesperador para muitos, não é verdade? De ver todo aquele ferro retorcido, pessoas presas lá dentro. Eu, como bombeiro e como os demais bombeiros, nós temos um plano. Qual é o plano? Retirar essa pessoa presa das ferragens. Esse é o plano. Só que agora nós vamos executar esse plano dentro de estratégias. Quais são as estratégias? Nós vamos analisar agora. Eu vou cortar a coluna A, coluna B, a coluna C ou a coluna D. Não vou explicar agora, que não vai dar tempo, tá bom? Mas eu, como bombeiro, eu vou analisar qual coluna que eu vou tirar primeiro. Eu, como bombeiro, dentro dessa minha estratégia, dentro dessa coluna, eu sei os pontos frágeis de todos os carros, porque as montadoras passam isso para nós. Onde eu posso cortar, onde eu não vou encontrar um aço mais resistente, onde ali tem toda a parte do sistema de airbag, eu não posso cortar o sistema de airbag, senão esse sistema pode até me matar, até ferir o bombeiro ou matar. Então, eu tenho agora as estratégias, mas o plano principal é tirar a pessoa das ferragens. E quando nós olhamos agora para esse povo, o plano principal do Senhor era tirar o seu povo do Egito. E o Senhor agora começa a dar estratégias. Quando você começa a ler lá em Êxodo capítulo 6, quando o Senhor faz essa promessa a Moisés, você começa a ver toda a estratégia do Senhor para que esse plano seja executado de maneira correta. Ok, nós sabemos que o Senhor tem planos para nós. Você entende isso? Eu sei que o Senhor tem plano para mim. Muitas vezes eu não sei quais são esses planos, mas eu sei que estão na mão do Senhor. E dentro desses planos, o Senhor tem estratégias para você completar esse plano, a qual o Senhor tem para você. Só que essa estratégia, ela depende também do homem, ela depende de cada um de nós. Os planos do Senhor estão definidos, mas a estratégia agora, ela pode mudar. Ela pode mudar por intervenção tua, e vocês vão entender isso mais para frente, ou por intervenção do Senhor. Abra a Bíblia, volta um capítulo antes, no capítulo 13, lá no versículo 17, Êxodo capítulo 13, 17, a palavra fala assim para nós: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. Olha só. Então o Senhor está falando, olha, tem um caminho que é mais rápido, tem um caminho que é mais perto, mas eu não vou levar o meu povo. Quem está falando isso é o Senhor, não vou levar o meu povo por ali. Porque ali eles vão ver os filisteus, os filisteus eram inimigos de Israel, um povo extremamente forte, de guerra, poderoso. E ali quando ele fala vendo a guerra, com certeza Israel teria que entrar em guerra ali com os filisteus, porque passariam pelo território dos filisteus. Deus olhando tudo isso, falou, não vai por ali. Vocês vão ver a guerra e muitos que estão no meio de vocês
vão desistir e vão voltar para o Egito. Então eu vou levar vocês agora para o outro caminho. Meu irmão, eu estive em Israel no deserto, não é fácil. Estar no deserto em Israel não é fácil. Extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite, não tem nada de verde, é só pedra, somente isso. Mas o Senhor, dentro desse plano, com essa estratégia, fez esse povo então chegar exatamente neste lugar. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes você está desanimado com algumas coisas que você está esperando acontecer na tua vida, ao qual o Senhor já tem determinado esse plano para você, e muitas vezes a tua estratégia é totalmente diferente da estratégia do Senhor para você. E você tem que entender que nada sai do controle dele. Por mais que seja dolorido, às vezes nós pensarmos, mas nada sai do controle dele. Olha esse povo, eles poderiam ter saído de maneira rápida e fácil, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. A diaconisa Valéria, aqui na oração, ela falou para a igreja: com que você está preocupado? Qual é o boleto que você tem que pagar, a dívida? Com o que você está preocupado? E agora eu te pergunto, qual é a sua preocupação com o dia de amanhã? Saiba que o Senhor já tem um plano definido, e Ele tem as suas estratégias para que você vença essa batalha. E você tem que crer nisso, porque esse é o nosso Deus, um Deus totalmente poderoso. E voltando para esse capítulo 14, no versículo 1 e 2, o Senhor vai nos dar aqui, vai nos falar algo muito importante. Êxodo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte a Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos de Igreja Resgate, juntamente com o apóstolo: nós não somos povo de retroceder. Aí quando eu leio a palavra e vejo o Senhor falando para Moisés retroceder, eu vejo o quão poderoso é o nosso Deus. Porque ele, sabendo de tudo aquilo que ia acontecer com aquele povo, ele fala para Moisés: Moisés, fala para o povo retroceder, e fala para o povo se acampar aqui. O Senhor sabia que esse povo não estava preparado para continuar essa jornada. O povo, claro, olhou o mar. Meu irmão, quando eu estive lá naquele local, e em nome de Jesus, que você que tem a vontade de estar em Israel, que o Senhor te leve um dia para lá, em nome de Jesus. E olha, eu vou falar para você com toda a minha simplicidade de homem. Quando eu ouvi a palavra, eu falava desse mar, eu imaginava, sabe o quê? A represa do Náutico. É verdade, gente. A minha cabeça, pequenez do homem, eu imaginava assim, a represa do Náutico abrindo e o povo passando. Mas quando eu estive no Mar Vermelho, em frente ao Mar Vermelho, e eu olhei as montanhas de Israel, distantes, a Arábia Saudita do meu lado direito, do lado esquerdo Israel, eu olhei para a grandiosidade de Deus e eu fiquei imaginando o povo passando naquele local. Meu irmão, não era uma lagoa, era um mar. E o povo não estava preparado. E o Senhor, sabendo disso, falou assim: olha, retroceda, se acampe aqui. Tudo isso para que o povo agora visse o poder de Deus e aquilo que o Senhor estava preparando para eles. Talvez se eles conseguissem essa jornada, continuar essa jornada, eles teriam morrido. Ou tentando fugir pelo mar ou pela terra. Eles seriam capturados e seriam ali exterminados. Mas também durante esse tempo de retroceder e de se acampar, nós temos que entender que essas coisas também acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós estamos parecendo que está andando para trás. Você já teve essa sensação? Eu já tive, várias vezes na minha vida. Eu estou sendo agora vulnerável a vocês. De estar andando para trás. De estar parado no mesmo lugar. Mas eu tenho que entender que eu tenho um Deus poderoso. Que eu não estou andando para trás porque eu quero. Porque se eu estou ali naquele momento parado, é porque o Senhor deseja que eu fique ali. E para você entender essa questão de planos para o plano de Deus para a sua vida, eu quero que você saia daqui de hoje entendendo que o Senhor tem planos de Deus para a sua vida. Ele tem os seus planos para você. Lá em Jó, não precisa abrir, Jó 42, versículo 2, a palavra nos fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra plano no hebraico, fui pesquisar, ela se chama mesimá. É o propósito de Deus para o homem.
E esse propósito de Deus para o homem ninguém pode mudar. Nem mesmo o Senhor muda isso, porque a tua palavra é verdadeira e é fiel. O Senhor, Ele não mente, não volta atrás na tua palavra, na palavra dEle. Então, quando você lê esse versículo lá em Jó 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, é o plano do Senhor. Essa palavra se chama Mesimá. Diferente de Provérbios 16:1, que a palavra fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É a mesma palavra plano, só que no hebraico ela se chama Maraque. Esse é o plano do homem, isso é que está dentro do teu coração. Isso é aquilo que todos os dias quando você levanta, você olha, você sai para trabalhar, os planos que você tem para o seu dia. Esse plano é o Maraque. Mas o plano de Deus, o Mesimá, esse não pode ser mudado. Em Provérbios 19:21, a palavra nos fala, muitos propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Eu gosto de uma versão, né, não todas as versões dessa Bíblia, mas algumas versões, a versão que está composta dentro dela, a gente compreende melhor. A Nova Almeida atualizada, ela fala assim, é o mesmo versículo. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Esse plano é Maraque, que é o plano do homem, e esse propósito é Mesimá, que é o propósito de Deus. Então, meu irmão, você fique tranquilo, que os planos e o propósito do Senhor já estão estabelecidos para você. Nós sabemos, no nosso coração, a gente se preocupa com as coisas que estão à tua volta. O que tem te preocupado? A semana nós estávamos preocupados com uma família, com uma situação dentro da família. Mas nós sabemos que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E glória a Deus, nós obtemos a resposta e descansamos no Senhor. E é assim que o Senhor faz conosco todos os dias. E quando fala em retroceder e em acampar aqui, nós temos que entender que o Senhor Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Eu vou contar um testemunho rápido. Há 4 anos atrás eu era sócio de uma empresa. Estava tudo acontecendo de maneira bacana, mas chegou um momento que eu olhei e aquilo não era bom mais para mim. E eu comecei a ficar triste com aquilo. E o Senhor começou a me mostrar que era o momento de sair. Mas o homem é orgulhoso, o homem ele não quer mostrar para os outros que ele está dando um passo atrás, retrocedendo. E o Senhor me mostrando que eu tinha que sair daquela sociedade, deixar a sociedade. E um dia aqui o culto, o apóstolo pregando, e o apóstolo falando sobre o território de Israel, que o território de Israel tinha sido encurtado, porque não tinha sido obediente à palavra de Deus. Naquele momento eu falei, essa palavra é para mim. Eu estou sendo desobediente. E áreas na minha vida estão sendo encurtadas. Eu olhei para a pastora Cília, para minha esposa, e falei, Cília, amanhã eu estou saindo da empresa. Cheguei para os sócios, olha, estou saindo por isso, por isso, por isso. E no mesmo dia abri a minha empresa, que hoje completa 4 anos. Meu irmão, e hoje eu vejo os planos de Deus sobre a minha vida. E eu fiz exatamente aquilo que Ele pediu. No primeiro momento foi muito difícil, viu, meus irmãos? Porque além de ter meu trabalho no bombeiro, eu sou engenheiro também. Eu tenho a minha empresa. Comecei do zero. Cadê agora os clientes? Cadê as empresas? E o meu sócio majoritário trouxe, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele começou a trazer, e a empresa começou a andar, e glória a Deus as coisas estão caminhando, e hoje caminham muito bem. Mas aquele momento foi difícil para mim, porque eu sentia que eu estava retrocedendo. E foi um momento que eu tive que ficar acampado na minha vida pessoal. E o Senhor ali foi me forjando. E o Senhor ali foi me preparando para coisas maiores. Quando a gente olha para a vida de Davi, lá em 1 Samuel 17, quando ele está naquele contexto de matar Golias, o gigante Golias, ali ele é questionado e ele fala que antes ele tinha matado o quê? Um urso e um leão. O Senhor tinha preparado Davi para coisas maiores que iriam acontecer na vida dele. E o Senhor tem feito isso com você. Talvez esse tempo que você está parado agora, e você está achando que está retrocedendo, e as coisas não estão andando na sua vida, olha a palavra de Deus, confie nela. Entenda que este momento pode ser um momento de preparação. E se você não está se preparando, então se prepare. Estude. Veja dentro do seu trabalho as oportunidades, porque Deus sempre terá o melhor para você. Amém? Então o nosso Deus, Ele é um Deus extremamente
estratégico. Fala, o seu Deus, o meu Deus, Ele é um Deus de estratégias. E agora, uma coisa muito bacana na palavra, e o Senhor também fala aqui, que o Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, acompanha comigo. A palavra fala assim: Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, né? O povo ali, ele está falando, olha, por que não deixou a gente no Egito? A gente teria morrido lá no Egito. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Meu irmão, tem momento na nossa vida que é bom a gente ficar quietinho. Entenda que esse tempo que você está acampado, e o Senhor às vezes ele vai falar para você, ó, fica quieto. Esse momento, eu tenho marcado aqui na minha Bíblia, um momento que aconteceu no ano 2016, tenho marcado aqui, exatamente nesse ponto. E ali o Senhor me deu uma palavra, e eu gostaria de deixar essa palavra para você. Quando você se aquieta e se cala, você rompe com o natural. Quando você entende que o Senhor fala para você, se acampe, fique quieto, você rompe com o natural. Porque nós, como homem, a gente quer esbravejar, a gente quer lutar, a gente quer sair amanhã, ir no banco, fazer um empréstimo, brigar com o nosso patrão, brigar com o marido, bater no filho. E às vezes o Senhor só está falando, retroceda, se acampe, se aquiete. E quando você entende que isso é para você, você rompe com o natural. E quando você rompe com o natural, as coisas sobrenaturais começam a acontecer sobre a tua vida. Tome posse disso, meu irmão. E isso aconteceu, o outro exemplo que eu dei, eu não vou dar exemplo de ninguém hoje, hein? Dou exemplo do meu casamento. E foi exatamente isso que aconteceu com a pastora Cecília, porque quando nós chegamos destruídos na igreja, com o casamento destruído, eu era expert em fazer essa mulher perder a cabeça comigo. E em 1 minuto eu falava algumas palavras para ela que eu destruía ela como ser humano e como mulher. E ela, naquele momento, sem entendimento, sem o Senhor, o que ela fazia? Ela esbravejava, ela queria lutar, jogava as coisas em mim. Meu irmão, isso acontecia dentro do lar que não tem o Senhor. Mas quando ela conheceu o Senhor, e ela conheceu o Senhor antes que eu, e ela começou a ser ministrada, a pessoa que ministrou ela, que é a Marley falava assim para ela, fica quieta, não fala nada. Meu irmão, quando ela começou a fazer isso, eu fiquei desesperado, porque eu não tinha mais com quem brigar. Vocês estão entendendo? E eu ficava louco, porque eu fazia de tudo para ela perder a cabeça, porque eu queria ver ela perder a cabeça e jogar o telefone, o tamanco, tudo em mim, e ela não fazia nada mais. Porque ela tinha entendido que era o momento de ficar quieta. Aquietai-vos. Descansa, deixa que eu vou fazer. E por ver essa mudança nela, essa mudança chegou em mim. Os planos do Senhor para nós como famílias já estavam determinados. Mas a estratégia a qual o Senhor usou a vida dela como estratégia para atingir a minha vida, e eu entender que eu estava errado, e me render ao Senhor, e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, e assim Ele pôde mudar a nossa história. Então nós temos que entender aquilo que está passando com esse povo, muitas vezes é o que está passando conosco. Vocês estão entendendo? Se o Senhor está falando para você ficar quietinho, fique quieto, se acampe, deixe que o Senhor vai fazer. Ele vai pelejar por você. Só se cale. Rompa com o natural e deixe o sobrenatural do Senhor agir sobre a tua vida. E quando nesse tempo que nós estamos caminhando, e quando nós confiamos no Senhor, lá em Salmos 23, 2, a palavra nos fala, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, esse tempo que você está com o Senhor, Ele vai fazer isso exatamente como fala em Salmos 23. Ele vai fazer você repousar em pastos verdejantes. E Ele vai levar você junto das águas de descanso. É isso que Ele precisava fazer com aquele povo naquele momento, porque a palavra fala que esse povo saiu afoito do Egito. E Ele teve que falar para o povo, espera, calma, vocês vão fazer besteira. Meu irmão, e o Senhor faz isso conosco diariamente. Porque Ele é Pai. E muitas vezes a correção do pai chega até doer. E a palavra fala isso. O pai corrige o filho que ama. Então, se o Senhor está falando com você isso, essa manhã, receba porque é da parte do Senhor. E quando você
Nós temos um Deus de estratégia, e esse Deus de estratégia, Ele sempre te dará o melhor caminho. É esse caminho qual nós vimos Ele tirando o povo lá do Egito, passando por trás das montanhas, beirando o mar e chegando no local onde Deus queria. O Deus de estratégias sempre te dará o melhor caminho, saiba disso. Esse caminho pode ser demorado, pode ser cansativo, mas tudo vai cooperar para que os planos do Senhor, eles se cumpram sobre a tua vida. E esse Deus de estratégia, durante esse caminho nós vamos encontrar alguns inimigos. E nós temos que entender como igreja que esse inimigo não é o teu irmão que está do seu lado, não é teu marido, não é a tua mulher, os teus filhos, não é o patrão amanhã, não é o professor. O nosso maior inimigo é o diabo e seus demônios. E se o Senhor está te mostrando qual o melhor caminho que Ele tem para você, nós temos que entender que também durante esse caminho, nós vamos encontrar alguns inimigos, e nós temos que entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Êxodo capítulo 14, 13, o Senhor fala assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Quando ele fala que estão desorientados, é isso que está agora no coração de Faraó. Quando o povo sai dali, meu irmão, saiba que Deus vai fazer exatamente isso com os seus inimigos. Ele vai deixar os seus inimigos, aquele que te quer mal, desorientado. Lembre que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Então nós não vamos brigar com ninguém. O Senhor vai cuidar disso e Ele vai pelejar por você. Então os inimigos nós não precisamos. Como a própria palavra do Senhor nos fala, né? Que nós oremos pelos nossos inimigos. Porque lembre-se que o Senhor também ama eles. Nós temos os inimigos espirituais, os demônios, e às vezes nós temos alguns inimigos pessoais. Aqueles que talvez estejam fazendo mal para você nesse momento. Mas lembre-se que o Senhor também o ama. Então você deve orar por ele. Deve clamar pela vida dessa pessoa. E aqui quando fala desorientado, é exatamente isso que Faraó estava achando que estava acontecendo com o povo de Israel. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Eu quero mostrar uma foto bem bacana para vocês. É que aqui está, só apaga a luz aqui para mim, rapidamente. Essa foto, vamos ver se a gente consegue ver melhor. Essa foto aqui é uma pedra, é uma lápide, que está dentro do Museu do Cairo. Quando nós estivemos lá, eu tirei a foto dessa pedra. Passa a segunda foto para mim. E ali, onde a pessoa está apontando com o dedo para mim, ali é um local, eles colocaram um vidro na frente, porque estava ficando gasto. Porque todo cristão, todo aquele que ama o Senhor Jesus e ama Israel, passava a mãozinha em cima da pedra. A pedra estava ficando polida. E exatamente ali onde está a mão da irmã, está dizendo ali, Faraó está dizendo que o povo de Israel se perdeu no deserto. E um dia que você estiver no Museu do Cairo, em nome de Jesus, você vai ter a oportunidade de ver isso lá. Pode acender. É a única pedra que dentro do Museu do Cairo, pastor Elaine, né, nós estivemos lá, e ali o guia falando que é a única pedra que mostra, que fala do povo de Israel, e falando que o povo de Israel se perdeu no deserto. E a palavra fala aqui, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Fascinante, né? O Senhor confundiu este exército inimigo. Êxodo 14, 24 e 25, a palavra nos fala assim. Na vigília da manhã, esse vamos ler porque nós não lemos, amém? Vai lá em Êxodo 14, 24 e 25. A palavra fala assim. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Ele criou confusão ali. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Uau! Então, aqui, se você continuar lendo, você vai ver aqueles que entraram atrás do povo de Israel, quando o mar se abriu, e o Senhor confundiu aqueles que estavam no campamento dos egípcios. E é assim que o Senhor faz. Porque os planos dele não podem ser frustrados para você, meu irmão. E o inimigo não vai tocar. E o Senhor dará ordem aos anjos dele para te guardar. E para fazer com que realmente esse plano dê certo. E para fazer com que as estratégias também ocorram da maneira desejada pelo Senhor.
Olha o que o Senhor fez exatamente aqui com os inimigos de Israel. Criou confusão no meio daqueles homens, para que eles não perseguissem o povo de Israel. Se você ler lá em 2 Crônicas, eu não vou ler aqui, a história ali conta que Josafá ele vai ter uma batalha lá contra os moabitas e os amonitas. Eu até preguei já essa palavra aqui. E ali também o Senhor fala ali, dá ordens ali a Josafá, e Josafá entende exatamente aquilo que o Senhor estava falando, e ali tem 2 versículos que eu separei, eu gostaria que você entendesse aquilo que o Senhor está falando para você essa manhã. 2 Crônicas 20, versículo 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filisteus de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ali vai contar exatamente que o Senhor fala para ele, e ele ali escolhe um povo, e eles vão ali para cima do monte, e eles começam ali a render graças, cantarem, e o povo ali que estava contra eles agora ficam confusos, e a própria palavra, se você ler, você vai ver que eles se matam. E Israel ali vê todo o corpo, os cadáveres no chão. Eles não precisaram colocar a mão na arma. Quem fez isso foi o Senhor, porque o Senhor tinha um plano para Israel. E o Senhor tem planos para você, meu irmão. O que você está temendo? O que você está temendo? Olha o que o Senhor fez esse povo lá no Egito, e depois o Senhor está fazendo novamente com esse povo aqui com Josafá, com o rei. E é assim que o Senhor faz conosco continuamente. Aqui em Êxodo 14, 15, que nós lemos, a palavra fala assim: diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem. Em 2 Crônica, o Senhor está falando lá que o povo marchou à frente do exército. Aqui em Êxodo 14, 15 tem uma coisa interessante. Quando o Senhor diz assim, por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Porque lá no capítulo 16, o Senhor já tinha prometido que ia tirar eles do deserto. E se o Senhor te prometeu algo, Ele está falando simplesmente para você: por que você está clamando isso a mim ainda? Marche. Meu irmão, marche. Levante os teus pés. Nós estamos no meio do ano. E tenha certeza, se você confiar no Senhor, e se os seus planos estiverem no coração de Deus, esse plano vai se concretizar, ele vai ser realizado. O Senhor vai te dar estratégias corretas, e você vai ver isso acontecer sobre a tua vida. Amém? Então você não pode perder a tua fé e entender quem é o nosso Deus. Em Salmos 9, 3 e 4, a palavra fala assim: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Então você não precisa fazer nada. Fica tranquilo que o Senhor está julgando a tua causa. O nosso Deus é um Deus de estratégia. Ele tem o melhor caminho para você, e Ele vai te livrar dos seus inimigos. E aquilo que Ele tem para você como família, como profissional, como pai, como filho, como esposa, vai se realizar na tua vida, em nome de Jesus. E por último, o Senhor é um Deus de estratégia, e essas estratégias são estratégias para a vitória. Receba isso sobre a tua vida, estratégias para a vitória. Em Êxodo 6, 1 e 2, eu já falei para você aqui, o Senhor ele promete ali para Moisés que vai tirar eles do Egito, e ali o Senhor fala: eu sou o Senhor. E o Senhor está prometendo, e Ele está falando ali exatamente os planos daquilo que iria acontecer. Qual é o plano que você tem como homem, o desejo como homem dos planos para a sua família, para a sua profissão, para a sua empresa? Coloque isso diante do Senhor. Talvez você está tão cansado de esperar que você tem se esquecido de colocar isso diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui. Esses são os meus planos. E se esses forem os teus planos, eu confio em Ti, porque o Senhor vai executá-los conforme o Teu querer e o Teu poder.
Eu quero mostrar uma foto para você, para a gente terminar aqui, de quem é o nosso Deus. Mostra para mim aqui a terceira foto. Apaga a sua luz aqui, ó. Essa foto aqui é de um soldado com a sua namorada em 1995. Eu estava na Força Aérea, é a minha foto. Não parece, tá bom, irmãos? Mas sou eu, ok? E a pastora Cecília não mudou nada, tá bom? Não mudou nada. Pode deixar a foto aqui. Mas eu quero que você entenda que os planos de Deus, o plano de Deus nunca será frustrado. E aquilo que Ele tem para a sua vida vai acontecer. Em 1995 eu estava na FAB. A gente namorou, eu noivei, não conhecia o Senhor Jesus Cristo. E ali, claro, tínhamos relação, não éramos de Cristo. E ali a Cecília engravidou. A Bianquinha nasceu. Mas, infelizmente, eu tive que interromper ali a minha carreira, porque eu não podia prosseguir, eu não poderia ser casado e nem ter ramo de família. Eu fiquei 6 anos na Força Aérea. E o meu coração naquele momento se entristeceu, mas eu tinha entendimento que também eu tinha cometido um erro. E durante esse tempo apareceu um concurso para o bombeiro, e eu caí de paraquedas nesse concurso, prestei esse concurso, eu estudava bastante na FAB, passei no concurso do bombeiro, fui chamado, no meio de 86 vagas, teve mais de 12.500 candidatos, e eu fui o 23º. Entrei no bombeiro. Meu irmão, glória a Deus por isso. Aquilo que poderia parecer uma tragédia para mim, eu não entendia que o Senhor tinha um plano muito maior. Mas por que eu estou falando isso? Porque você tem sonho no teu coração. Você tem sonho? Eu tinha um sonho. E o meu sonho naquela época era quando eu casasse com a Cecília, eu levaria ela para o altar fardado, com a farda de gala da aeronáutica. E naquele momento isso tinha acabado, esse sonho tinha acabado. E nós não éramos crentes, evangélicos, então esse sonho acabou, passou. Mas os planos e os sonhos do Senhor são muito maiores que o nosso. Os pensamentos dele são muito maiores. Ele me tirou daquele local, me colocou no corpo de bombeiros, onde estou até hoje. A minha filha, que naquele momento, para mim, pareceu algo desesperador, é uma bênção na minha vida. Esse ano se torna uma doutora, glória a Deus por isso. Olha onde Deus vai te levando. Mas aquele sonho que estava guardado dentro do meu coração, entenda isso, meu irmão, receba. Esse sonho que está dentro do teu coração, o Senhor conhece ele. E o Senhor tem planos, e a estratégia dele para que esse plano aconteça não vai ser frustrado. E depois de muitos anos, passa para mim, eu tive a oportunidade de levar a minha esposa. Glória a Deus. Toda a honra seja dada a Ele. E aqui foi o nosso casamento dentro da igreja. Passa para mim. E essa nossa foto. E aqui eu pude entender, né, o Senhor falou comigo, quando abriu aqui a porta, eu vi ela descendo por aquela porta ali, por essa rampa. O Senhor falou para mim, eu estou concretizando os meus planos, os meus sonhos para você. Eu nunca iria imaginar que aquele sonho meu de menino ia se concretizar, de esperar a minha esposa fardado para o casamento. Vocês estão entendendo o que Deus pode fazer? Quando eu olho para trás, o Senhor já tinha todo esse plano, olha, eu vou te colocar no bombeiro, calma, eu quero sair do bombeiro, eu agora fiz a faculdade de engenharia, eu vou, calma, fica no bombeiro, espera, se acampa, eu tenho o melhor para você. E nós não tínhamos casado, casei aqui no casamento comunitário, foi uma bênção, e ali eu tive a oportunidade de trazer e esperar minha noiva assim. Tudo isso porque os planos do Senhor, o plano do Senhor que tem para você, ninguém pode frustrar, amém? Então, nosso Deus é um Deus de estratégia, Ele sempre vai te dar o melhor caminho, Ele vai te proteger dos inimigos pelo caminho, e principalmente, Ele vai te dar vitória. Então, eu gostaria que você se levantasse, nós vamos orar, eu já passei um pouquinho do tempo, eu vou estar orando para abençoar a igreja, eu não vou estar chamando nesse momento os pastores aqui para frente, até porque eu já passei um pouquinho do meu horário, mas eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos, eu vou estar orando por você agora. Quais são os planos que estão dentro do teu coração?
Aquele plano escondido, aquele plano que quando você lembra dele ainda dói, porque você não viu ele se concretizar. Quais são esses planos? E se você está diante agora desse plano, você está com medo de executá-lo, coloca diante do Senhor agora, peça para o Senhor: Pai, quais são as estratégias que o Senhor quer para mim? O que eu devo fazer? O dia de amanhã, se essa batalha que você está pensando, amanhã é segunda-feira, chegou a segunda-feira, e eu preciso resolver isso diante dos homens, peça para o Senhor agora a estratégia. Fala para Ele: Senhor, o Senhor levou aquele povo pelo deserto, por um caminho tortuoso, mas o Senhor os levou para a vitória. O Senhor livrou-os do Egito, então me livra agora, Pai, me ajuda nisso. Fecha os teus olhos. Coloca diante do Senhor, fala para Ele, Senhor, os planos que eu tenho são esses. Eu tenho planos, meu irmão, eu tenho sonhos, que eu ainda não vi acontecer, mas eu sei que esses planos estão nas mãos do Senhor e esses planos irão acontecer. E o Senhor, Ele vai me dar estratégia no futuro para fazer com que esses planos aconteçam. Então coloque-se diante dEle. Senhor, estão aqui os teus filhos essa manhã, Pai. O Senhor sabe, conhece o coração de cada um deles, assim como o Senhor conhece o meu coração. Nós sabemos, ó Pai, que os seus planos, ó Deus, os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. E que nada sai do teu controle, Pai, nada sai do teu controle. Assim como a tua palavra mesmo diz, que os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Que os teus caminhos são muito maiores que os teus caminhos. Senhor, nós reconhecemos isto. E nos colocamos, ó Pai, diante de Ti agora, Senhor. Olha para nós. Senhor, nós talvez não entendamos, ó Pai, porque nós estamos acampados ainda. Mas uma coisa nós reconhecemos essa manhã, que o Senhor tem nos preparado para a vitória. O Senhor nos tem preparado para algo maior. O Senhor tem nos preparado, Senhor, para que esses planos, o qual o Senhor tem para cada um de nós, seja executado conforme o Teu tempo e o Teu querer. E quando isso acontecer, o Senhor nos encontrará, Senhor, vivificados, fortificados conforme a Tua palavra, e principalmente preparados, ó Pai, para aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, por aquilo que o Senhor vai fazer sobre cada um de nós. Senhor, eu peço agora, Pai, que o Senhor coloque, Senhor, a Tua paz sobre os Teus filhos essa manhã. Que eles saiam daqui essa manhã, Senhor, regozijantes, mas principalmente confiando na Tua palavra e sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que os Teus planos não podem ser frustrados, e que eles permanecem sobre cada um de nós. Senhor, obrigado, ó Pai Todo-Poderoso, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor ministrou cada um de nós. Obrigado porque os Teus planos, Senhor, para nós são infindáveis, são maiores, são belíssimos. Glorificado seja o Teu santo nome. Nos leva agora, Pai, para casa. Nos dê uma semana de paz e de descanso. Mas principalmente, Pai, uma semana de vitória. Que nós possamos ver, Senhor, os Teus planos serem realizados sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter estratégias do céu para resolver os problemas nesta terra. Que nós possamos andar confiantes em Ti, Senhor, olhando para o céu e sabendo que é de lá que vem o nosso socorro. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trata como filhos e não como escravos. E o Senhor tem melhor para o filho. E nós, como filhos, um dia nós estaremos sentados contigo, ó Pai, na mesma mesa, recebendo, Senhor, do pão da Tua mão. Glorificado seja o Teu santo nome. Muito obrigado. Leva o Teu povo em paz para casa. E que eles tenham uma semana, um mês de junho, abençoados. Glorificado seja o Teu santo nome por tudo, ó Pai. Nós Te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus.